Olá, alunos, professor Sérgio Luiz aqui. Na aula passada, eu publiquei 2 vídeos no Classroom sobre Parmênides e Heráclito, tratando o imobilismo e o mobilismo. Ou seja, um que afirma que o ser é imutável, imóvel, eterno, e o outro afirmando que o ser é mudança e transformação em movimento. Quem não assistiu, volta lá e assiste, está no Classroom, os 2 vídeos do canal Brasil Escola. Excelentes vídeos curtos e bem objetivos. Na aula de hoje, dando prosseguimento ao planejamento integrado, que envolve aí outras diversas disciplinas, gostaria de refletir um pouquinho sobre Parmênides e Heráclito, trazendo os dois à tona, e reflexão dentro das diversas áreas do conhecimento, relacionando a filosofia. Falar primeiro então do nosso amiguinho Parmênides. O Parmênides, que está aqui, o Parmênides de Eleia, que está aqui, ele afirmou o seguinte: o ser é, o não ser não é. E a gente pode fazer uma dedução disso, dessa frase. O que a gente tem de Parmênides é muito pouca coisa, tanto de Heráclito também. São fragmentos de poemas e poucos textos que a gente tem dos dois. Então, a gente usa dedução. O que é dedução? Princípio lógico, onde você parte de um princípio geral, de uma verdade geral, e você vai aplicando ela em casos particulares. E existe o oposto da dedução, que é a indução. Indução, você parte de casos particulares e chega numa verdade geral. Então são processos diferentes. A gente vai usar dedução. A dedução usa muita lógica, o pensamento, a razão. Então ele afirmou o seguinte: o ser é. Primeiro, o que é o ser? O ser é a essência das coisas. Então, uma essência por trás de todas as coisas. A área da filosofia que se preocupa com a essência das coisas é a metafísica. Então, enquanto a física se preocupa com os fenômenos da natureza, a physis explica a natureza usando uma linguagem matemática, a metafísica tenta explicar a natureza das coisas baseado na razão, na lógica, no pensamento. O ser. O ser é, o não ser não é. Dessa afirmação você pode deduzir: se o ser sempre é, ele não foi nem será, então ele sempre existe. O ser é, eu posso pensar esse ser, porque ele sempre é. Se ele sempre é, ele é imutável. Ele é imóvel, ele não se movimenta. Ele é eterno. Ele nunca deixou de ser, ou seja, ele sempre existiu. Então a essência das coisas, ela é eterna, ela é imutável. E o não ser, não dá de ser pensado o não ser, porque ele não existe. Eu uso sempre o exemplo na sala de aula, que é o canetão. Imagine que o canetão é o ser. Então o ser é canetão. Eu consigo pensar o canetão, compreender o canetão. Mas eu não consigo pensar um não canetão. Porque o não canetão é um outro ser. Pode ser um controle remoto, por exemplo. Tá aqui. É um outro ser, que é o controle remoto. Não é um não ser. Então o não ser não existe. Se eu pensar o não ser, eu estou pensando um outro ser, que é ser. Então não ser não existe, porque não pode ser pensado. Você não consegue pensar aquilo que não é, só o que é. Olha a profundidade do pensamento de Parmênides, de Eleia, porque ele traz a reflexão os princípios da lógica, o princípio inclusive da matemática, o princípio da ciência. E o Parmênides, já vou aproveitar para corrigir aquela atividade que eu passei, o Parmênides ele propõe que tudo aquilo que é movimento é uma ilusão dos sentidos. Então ele chama isso de doxa. Tudo aquilo que é, toda aquela argumentação, toda aquela visão, interpretação do mundo que nós fazemos apenas baseado nos sentidos, nós estamos formando uma opinião, uma doxa. E a doxa ela não capta, exatamente o que o ser é. Então é preciso buscar com a razão, com a lógica, com a dedução, com o pensamento justificado, o princípio do ser. E não buscar nas experiências, porque a experiência é uma mera ilusão, o movimento é uma ilusão, a doxa é uma ilusão. Então ele propõe pensar, refletir e buscar a essência das coisas. Isso é conhecer, isso é episteme. Episteme é conhecimento. Opinião, eu falo uma coisa. Por exemplo, eu acho que esse celular ele tem tais características. Eu acho que ele tem. E aí uma coisa é eu provar. Eu lá pegar a ciência lá da engenharia
eu provar, fazer pesquisa, investigar, não, o processador é tal, a memória RAM é tal, a tela de tal característica, tem tal durabilidade, a bateria tantos miliamperes. Então isso, ó, eu estou descrevendo as características, estou buscando a essência desse ser. Então captar é buscar a essência, conhecer é captar a essência. Isso é aletheia para os gregos, que é aquilo que a razão pode conhecer, a verdade que é conhecida pela razão. Então Parmênides é isso aí. O ser é imóvel, eterno, uno, ou seja, ele sempre existiu, não foi criado por nada, ele é causa primeira. E esse é o nosso amigo chamado Parmênides. E relaciona isso à ciência, à pesquisa, à matemática, tudo. Ó, o princípio de captar a essência das coisas, ou seja, buscar a episteme, o conhecimento verdadeiro, essencial da natureza, e não só da natureza, mas da própria humanidade. Percebe que esses dois pensadores eles fazem uma ponte. Eles já estão saindo um pouquinho daquele princípio da physis, do arquétipo, do arqué, um elemento da natureza. Eles são mais abstratos. Abstrair é transformar em ideia um fenômeno natural, algo material transformar em ideia. Isso é abstrair. Eles começam uma abstração profunda. Olha a importância desses dois pensadores. Vamos ver um pouquinho agora do nosso outro amiguinho, chamado Heráclito de Éfeso. Parmênides de Eleia e Heráclito de Éfeso. O Heráclito já contrapõe a tese de Parmênides. Ele afirma o seguinte, os dois viveram ali por volta do século VI a.C. O Heráclito fala o seguinte, tudo flui. Não é possível se banhar duas vezes no mesmo rio, porque o rio não é o mesmo e logo você não é o mesmo. Isso é uma dedução que a gente faz, né? A frase é isso, tudo flui. Não é possível se banhar duas vezes no mesmo rio. A gente pode deduzir disso. Por quê? Porque você não é o mesmo e o rio não é o mesmo. Há uma mudança, há uma constante mudança, um movimento constante. Tá, professor? Ficou confuso ainda. Como assim? Você acha que as coisas são imóveis, mas na verdade elas não são, elas estão em constante movimento. Quando você acha que a coisa é imóvel, na verdade é porque os órgãos do sentido não conseguem captar a mudança. Mas esse livro, por exemplo, agora ele está em constante mudança. Ele está se transformando a todo segundo. Só que você não consegue captar essa mudança. E captar a mudança é conhecer. Conhecer, ó, conhecimento é a regularidade por trás dessa mudança. Olha que legal. Episteme é captar uma regularidade por trás da mudança. Isso é episteme. Enquanto a doxa é eu achar que nada muda. Eu achar que as coisas são eternas. E não são. Eu acho é expor uma mera opinião sem captar regularidade, a causalidade, olha palavras fortes e utilizadas em outras atividades. Causalidade, ó, a razão. E ele fala o seguinte, o logos é justamente esse princípio da razão do cosmos, da physis, que faz as coisas se movimentar. A causa desse movimento é gerada pelo logos. É a razão que faz tudo se movimentar. Então, professor, como assim? Perceba você. Você nasceu, era criança e a todo segundo estava se transformando e você hoje é adolescente e encaminha a fase adulta. Percebe como a transformação é tão lenta que cada dia você não via você mudando, mas ao longo prazo você percebeu que é uma mudança. E quando você chegar a idoso, você percebe a mudança considerável, da criança até o idoso. Porque a mudança é todo segundo você está mudando, mas você não capta a mudança naquele momento. A longo prazo você percebe. É de Heráclito também que vem o dualismo, a dualidade do mundo, dia e noite, quente e frio. Você consegue observar as coisas na dualidade, no conflito. Ele chama a guerra entre os opostos é o ser, é o movimento. Então o ser para ele é justamente a contradição. Olha a palavra aqui, dialética. Ele é a dialética, a contradição entre o movimento, entre o que aquilo está sendo agora e está se transformando. É aquilo que deixa de ser, aquilo que virá. É o vir a ser. É o devir. Ó, palavras que caracterizam o pensamento de Heráclito de Éfeso. O vir a ser, o devir. E hoje, no mundo de hoje, a gente percebe. A ciência ela é baseada tanto no pensamento do nosso amigo Parmênides de Eleia, quanto no pensamento do nosso amigo Heráclito de Éfeso. Quem vai contribuir para esses dois pensadores e para tentar resolver essa dicotomia, esse conflito, que houve a escola eleática, a escola imobilista, escola mobilista, uma é movimento, a outra é imóvel, e agora quem está certo? O autor que vai tentar resolver isso primeiramente é Platão. E depois, quem vai
realmente colocar uma boa explicação lógica, dedutiva, muito bem desenvolvida sobre o assunto, que vai tentar resolver de uma vez esse impasse, foi Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Então percebam que esses dois sujeitos, eles vão influenciar todo o surgimento do pensamento filosófico e a filosofia e a ciência que nós temos hoje. Então é importante perceber que eles encontraram uma regularidade no mundo. Eles encontraram uma essência por trás das coisas. Eles perceberam que fazer ciência e a filosofia não é a mera opinião. Filosofia não é o que eu acho. O mundo não é o que eu acho. É o que ele é. Por mais que ele seja movimento ou ele seja essência constante que não muda, o mundo é o que ele é. É preciso captar, seja Heráclito a mudança, ou seja para Parmênides a essência imutável das coisas. E para captar isso é preciso utilizar da razão. É preciso utilizar da lógica. É preciso utilizar dessa regularidade que existe por trás das coisas e desse movimento. Então espero que eu tenha contribuído através dos vídeos passados e dessa aula para que vocês interpretem o mundo de uma outra forma. Mas essas coisas mudam tão rápido? Mudam sim. O mundo é cheio, a essência das coisas permanece talvez, mas as coisas mudam. A própria ciência muda. Ciência é feita de teses e antíteses. Ou seja, tem uma proposta, alguém comprovou aquilo, mas depois vem um outro sujeito, fez uma nova experimentação e provou que aquilo não era bem assim. E aí a ciência vai se transformando. O mundo se transforma. A sociedade se transforma. Se essa transformação é agradável ou desagradável, é um ponto de vista bem subjetivo. Mas o mundo se transforma. A vida se transforma. Somos seres em constantes transformações. Então, eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Já disse Raul Seixas na sua música. Então percebam, a mudança é isso. Você, ao mesmo tempo que você é, você deixa de ser. E o mundo é assim, e a sociedade é assim. Valores, regras, hábitos de convivência estão mudando. As formas de sociabilidade estão mudando. E é isso que eu quero contribuir com vocês. Espero que isso sirva para vocês refletirem, pensar o mundo e principalmente as palavras. Movimento e essência das coisas. O ser é um movimento para Heráclito e o ser é imutável, é único, é perfeito, é eterno para Parmênides. E perceber que hoje ainda a gente encontra dentro da filosofia da ciência a ideia de buscar a essência das coisas e buscar qual o princípio logos racional que rege os fenômenos da natureza e que regem os fenômenos das sociedades. Existe uma regularidade no mundo econômico, uma regularidade no mundo social, uma regularidade no mundo físico, e fazer ciência é buscar essa regularidade. Por que isso acontece? Por que esse fenômeno se repete? Existe uma lei que rege esses fenômenos. A natureza a gente chama de lei, ou pode ser uma teoria social, talvez em alguns aspectos ele seja regularizar, exige uma certa regularidade, outros não há essa regularidade, dependendo da sociedade. É preciso pesquisar, investigar, e para não cair na doxa, não cair na opinião. E na verdade, só para concluir, para Parmênides, o logos, a razão, seria esse princípio de captar a essência das coisas, o que faz as coisas serem o que elas são. E para Heráclito, o logos seria justamente o que dá sentido para o movimento, é captar essa essência da natureza que faz as coisas se moverem a todo momento e você acha que aquilo é imóvel, mas não é. Não é possível se banhar duas vezes no mesmo rio, disse Heráclito, e disse Parmênides, o ser é e o não ser não é. O que eu comecei gravando esse vídeo aula para vocês já não sou mais, eu já mudei. Vocês não estão percebendo a mudança, mas eu já mudei. Passaram-se minutos e eu não sou mais o que eu era antes. Mas alguma coisa permaneceu. O que permaneceu? Eis a questão. Ótimas semanas e bons estudos. Vou deixar umas perguntinhas para vocês. Vou deixar uma perguntinha só para vocês sobre essa aula. Um abraço e até a próxima semana.